Vamos lá. Gente, terminei a teoria, a primeira aula, agora só exercício, Álvaro. Mas me ajuda aí, Álvaro. Tenho saudade de você me ajudando. Gente, Enem, opcional aí no caderno de vocês, tá? Olha o texto. Tá na moda, apogeu, perigeu. Olha o outro que também acordou agora. Bruna. Acordou agora? Perdeu hora hoje? Nem responde, aí. Bruna, é pra você. Oi? Perdeu hora hoje? É? Não, eu fui treinar amanhã, aí eu atrasei e não deu tempo de eu assistir. Então, gente, um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando o R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu. Máximo apogeu, mínimo perigeu, né? Respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por... Lembrando que R assume seus valores máximos e mínimos. R no apogeu máximo, no perigeu mínimo. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor de... S é a soma dos valores apogeu e perigeu. Lucas Parreira. Hoje a sala está cheia. Álvaro Vasco, vamos lá. Então vai. Cosseno máximo 1, cosseno mínimo menos 1. Certeza? Absoluta. Máximo 1 e menos 1. Mas para atingir o apogeu. Para atingir o apogeu, você coloca menos 1. Olha como que o Enem, a gente fez uma questão na primeira aula, que pegou muita gente, aqui também. Apogeu é o máximo, tudo bem. Aí você pensa, maior valor, só que você tem que ver onde está o cosseno, se tem sinal de menos. Não tem sinal de menos, mas o cosseno é um denominador. Se eu quero um número grande, falando numa divisão, eu tenho que ter um denominador pequeno. Dividir por menos pessoas. Concorda? Ganhei o prêmio da Mega Sena. Se 1 milhão ganhou comigo, não estou rico. Se eu ganhei sozinho, beleza, não vou ter que dividir com ninguém. Se dividir com 2, ainda dá uma bolada. Cuidado com essas coisitas. Mas aqui não ia ter problema que, teoricamente, depois você quer a soma dos dois. Só que você ia ver o apogeu errado. Às vezes, você no final ia falar, o apogeu não é o máximo, deu o menor número. Talvez aí você poderia até acordar. Então aqui, se eu quero um número pequeno, vamos pensar em menos 1, né? No apogeu. Para o cosseno. E aí que apogeu daria? 5.865 dividido por 1 menos, por mais dá menos, 0,15. Então, subtração, Álvaro. Vamos lá. Vamos treinar. Quanto que dá 1 menos 0,15? 0,85. 0,85. Tá certo, Maria Eduarda? Tô treinando em casa, subtração. Tô pensando. Acho que tô errado.
Também tô achando, não vou Tá fazendo confiar. muito bom, né, Álvaro? Não tô achando muito confiável, não. 5.865 dividido por 0,85. 6.900. O que foi, Álvaro? A calculadora fica fácil, ué. Mas aí é tempo de internet. Negócio falha. Depois perigeu. Perigeu. Seria usar o valor 1, porque aí eu conseguiria um denominador grande. Não tão grande, mas grande. 1 mais 0,15. Que aí dividiria por 5.865 dividido por 1,15. 5.865 dividido por 1,15. 5.100. Se ele pediu a soma, vai dar quanto dá, Álvaro? 12 mil. 12.000. Resposta B. Aqui eu digo, se você pegar e fazer a conta na mão, na marra, perde-se tempo mesmo. Tendo ainda o cuidado aqui, ó, que a gente fala assim, máximo cosseno é 1, só que toma cuidado se tem algum sinal de menos, se ele é denominador, aí inverte tudo. Para achar o máximo eu usei o menor valor do cosseno. Para achar o mínimo, usei o maior valor do cosseno. Nesse exercício, no final de tudo, se você fizesse troca, tudo bem. Você poderia estranhar que o apogeu deu menor que o perigeu. Se inverter. Aí você ia falar, estou errando. E aí talvez perder mais tempo ainda. Só que aqui, como ele pediu a soma, não ia ter diferença. Agora, essa é uma matéria que cai bastante. Função. Olha aí, ó. O ERJ 2020. Na realidade, deu uma senoide aqui, né? 2 seno de x. O gráfico a seguir representa a função periódica 2 seno de x. X pertencente aos reais. No intervalo de π/2 a 5π/2, A e B são pontos do gráfico tais que f de π/2 igual a f de 5π/2. Mesma imagem nessas duas, que é o máximo. São valores máximos dessa função. Qual a área desse retângulo aqui formado? Caiu esse ano na UERJ. Esse ano não, ano passado, né? Para quem entrou esse ano. Bom, gente, se a função é 2 seno de x, o que esse 2 fez? Deu aquela esticada na função seno, aonde eu posso lhe garantir que a imagem aqui máxima é 2. E a imagem aqui mínima é menos 2, que eu nem vou usar, só estou pondo que é como se eu tivesse esticado o seno. Só isso. Se o cara pediu a área do retângulo, a área é base vezes a altura. A altura eu acabo de determinar, 2. A única coisa que eu tinha que saber da função. Agora eu preciso da base. A base seria aqui, a distância de π/2 a 5π/2. É o delta-x, né? 5π/2 menos π/2, 4π/2, que dá 2π. Então essa distância aqui é 2π. Isso aqui é a área. 2π vezes 2, 4π.
Resposta. Acabou. Facinho. Um detalhe que a gente chama a tua atenção aqui. Que às vezes você pensa, né? Isso daqui é a senoide. Mas se você for analisar o que você estudou aqui, no intervalo de 2π, você estudou a cossenoide, quer dizer que se eu andar 90 graus aqui, né? Se começar a estudar 90 graus até uma volta mais um quarto, eu estaria estudando o cosseno, como se fosse. Seria pular o primeiro quadrante. Né? Pula o primeiro quadrante e estuda, como se fosse o seno. Então, aí o seno valeria 1 aqui, tal, 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 e depois fecharia. Você teria os valores do cosseno. Seria aí para você começar a visualizar que os gráficos não são tão diferentes. Tem um deslocamento para a direita e para a esquerda só. De um para a relação ao outro. O seno começa valendo 0, o cosseno começa valendo 1. Álvaro, eu te dei 0 na tarefa. Não, me dá um pontinho só pra garantir. 0, cara. Não, sério. Por favor, mano. 0. Ô, Shigeru, a tarefa é metade da nota? Não sei como que é o jogo da tarefa. Misericórdia. Isso é um absurdo ser metade da nota. Absurdo, absurdo. Você não apareceu o bimestre inteiro? 3 meses sem aula, coçando aí, ó. Não cansou, não, de ficar sem fazer nada, Álvaro? Pô, tô estudando, caralho. Tô. Tá. Igual o Lucas Saran, o outro. Não, ele tá estudando mais que eu. Cadê o Lucas Saran? Ele entrou, cadê ele? Não tô escutando nada dele. Ele só aperta o play lá e fica, né, jogando videogame. Né, Lucas? Olha só como que a gente pega, ó. Gente, PUC 2016. Isso aqui é interessante, gente, que tem um do Enem, acho que complicado, não sei se é Enem ou outro. Pressão. Quando você vai medir pressão no laboratório, Lucas, ok, tá. Tá com fone de ouvido no videogame. Gente, a variação da pressão sanguínea. Pressão, quando você vai medir lá no posto de saúde, na farmácia, né? Eles falam assim, você está com a pressão 12/8, pressão de mocinho, mocinha. Né? De repente, é o que você está escutando aqui. A variação de pressão sanguínea de uma pessoa em função do tempo T em segundos é uma função trigonométrica cuja lei é dada por 100 menos 20 cosseno de uma expressão. De acordo com os dados acima, assinale a alternativa que corresponde à correta variação da pressão. Máximo e mínimo. A variação máxima, variação mínima. Não precisa de grande coisa. Toma cuidado. Por causa desse sinal de menos, você vai ter o máximo quando o cosseno de alfa for igual a menos 1. Que aí menos com menos soma. E aí você teria que valor para a sua pressão? 100. Menos por menos dá mais 20. 120. É o máximo. O mínimo, você teria para o cosseno igual a 1. E aí sua pressão mínima seria 100 menos 20. 80. 80 a 120. Isso é a pressão, vamos dizer, que fala assim, a pessoa está com pressão de mocinha. De 80 a 120, pressão máxima e mínima do corpo. Agora,
Pus essa questão antes para você ver, assim, a coisa é jogo rápido, fácil, máximo, mínimo, nem precisou achar o tempo aqui, não tem importância em que tempo você fez, que é coisa de minutos. Mas olha o Enem 2017. Ele usou o mesmo argumento, só que tentou dificultar a tua vida. O cara lá tinha arredondado 100, né? Que é 98 ou 79 ou 78. Tinha arredondado 20. E tem mais uma coisa para você terminar aqui, que a gente não deu importância lá, era o máximo, o mínimo, você nem viu quem era o arco. Aqui eu vou ter que achar quem é o arco. E tem uma jogada, Enem tá pegando no teu pé nisso daí, gente, aqueles peguinhas, isso, se você não prestar atenção, você depois já era. Gente, um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P em função de T é A mais B cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo medida em segundo. Isso vai ser muito importante. Considere um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. A função PT obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi: pressão mínima 78, pressão máxima 120, número de batimentos cardíacos por minuto. Mandei você prestar atenção aqui e aqui. Se você pensar que o tempo é o mesmo, você não vai encontrar nunca o arco que ele está pedindo aqui, o valor. Porque quando ele fala aqui, ó, analisar o caso específico, obteve, né, desculpa, aqui em cima. Tempo entre duas sucessivas pressões máximas. 2 máximos seria o período da função. Vamos lá. Pressão mínima. 78. Pressão máxima. 120. Vem de um cosseno. Entra aqui um princípio que é o seguinte, ó. Vamos lá, ó, presta atenção. O cosseno normal só pode variar de -1 a +1. Aí existe o que a gente chama, e você vai usar mais isso em física que em matemática, a amplitude. Gente, a amplitude é só a metade, dividir no meio a nossa extensão aqui da cossenoide, da senoide. A amplitude aqui do seno e do cosseno é 1. É óbvio que a diferença do maior para o menor é 2, mas a amplitude, isso você vai usar depois em ondas, eu acho, você vai considerar somente metade dessa altura. Que está positivo, que está negativo, dividir no meio. E aí, ó, o que eu devo perceber aqui? O que eu tenho que fazer aqui? A diferença aqui do maior para o menor, Álvaro, 120 menos 78. Calma aí, muita pressão. Pressão. Tá 99. Quanto? Não. Para. Esqueci. Se fosse 80, Álvaro, estava 40. Tá. Então tirou 2. Então aumenta 2. 42. Tô estudando, Shigeru, estudando pra caramba. 42.
42 seria aqui, como se aqui fosse 42. Só que quando a gente fala amplitude, é a metade. No caso, 21. O que você está falando aí, Bruna? Maria Eduarda, cara bobo. Pura Moraes, PQP, KKK, zoando o Álvaro. Gente, é 21. A amplitude. De que me serve a amplitude? Por quanto eu tenho que multiplicar o cosseno. Portanto, excluo duas possibilidades. Só que quando eu multiplico por 21, a cossenoide, simplesmente multiplicar por menos 21, a pressão vai de menos 21 a mais 21. Se de repente eu tenho que chegar a 78 no mínimo e 120 no máximo, quanto é que eu tenho que subir para o máximo e ir para 120, hein? Estou com 21. Eu não tenho que somar 99? 99, 99. Se você chegou até aqui, aqui também é 99. Você já achou, eu fiquei entre 3 alternativas. Só que agora vem o principal. Eu até deixei marcado aqui o que vai fazer você achar por quanto você multiplicou aqui. Qual o período teu, hein? Alguém me informa? Vai me dar a dica. Até agora eu só falei coisa fácil, que eu acharia que você já era capaz de visualizar. Só falei o papo de amplitude para você ver quanto tem que esticar. Você pega a diferença dos valores, é a metade. Por isso que a gente usa só a metade do gráfico como amplitude. Não é só a diferença. 42 dividido por 2. E depois ver até onde vai subir. Gente, alguém me ajuda aí. Eu já dei até a dica, grifei aqui o problema. Divide 90 por 60, você acha o período? 90? Por 60. Por que por 60? Porque 1 minuto são 60 segundos. E o meu t está em segundos. O período da função, que foi o batimento cardíaco no intervalo entre duas pressões máximas, que deu um período dessa função, é 9 sobre 6, que simplificando vai dar o quê? 3 meios é o período. Gente, para 2π virar 3 meios, o que você vai ter que fazer? Dividir por π, aí fica 2, só que não fica igual a 3 meios. Você vai ter que cancelar o 2 e multiplicar por 3, não é isso? Que aí, 2π com 2π cancela, vira 3. Na realidade, você nem precisa aqui, eu só quero que fique 3 meios. Né? Você tem que dividir aqui na realidade por 4, né? Que aí π com π cancela. 2 com 4 fica 2, 3 meios igual a 3 meios. Na realidade, você tem que multiplicar por 3π sobre 4. Cadê o problema, Alva?
Então, sua função P de função de t, 99 mais 21 cosseno de t. Mas quanto t? 3π, 2π, cadê o problema? O Álvaro resolveu aqui, mas não sei se ele resolveu certo. Vai, gente, vamos. Maria Eduarda, me ajuda? Bruna Moraes, o Álvaro tá fora do jogo já. Shigeru, eu não sei se é, mas é que ele fala que o intervalo de tempo é entre duas sucessivas pressões, e ele é o número de batimento em 1 minuto. Entre duas sucessivas pressões máximas. Não, mas daí, ó. Se é uma cosseno, ó, você vai ter uma máxima aqui e uma máxima aqui, ó. Que seria justamente o período. Noventa batimentos por minuto. Problema? Álvaro, presta atenção. Noventa batimentos por minuto. Isso seria o quê? 90 batimentos em 60 segundos, como se havia previsto, que dá 3 batimentos a cada 2 segundos. Em 1 segundo, que é o nosso tempo. Você tem quantos batimentos? 1,5. 1,5 batimento. E aí, filho, esse é o período. 1,5. Em 1 segundo. Para ser 1,5, período normal é 2π. Para dar 1,5, que é 3 meios, você vai ter que fazer o quê? Dividir por 4 e multiplicar por 3, dá na mesma. Dá na mesma. Pi 3π sobre 4. E aí você teria que multiplicar por 4. Né? 3 sobre 4π. Você teria que multiplicar por 4π e dividir por 3. Não. Meu Deus. Vai. Cardíacos por minuto. 90 por minuto. 1,5 a cada segundo. 2 segundos. Entre duas sucessivas pressões máximas. Três π. Multiplicar 2π sobre 3.
dividir por 3π. 90, 1,5 por segundo. Oi, Shigeru. Ah, aqui é Dividir 3 meios por 2π. Não, é que aqui a gente está olhando o contrário. O negócio aqui, ó, na realidade, ó, quando você chegou aqui, não é achar um segundo, é um batimento. Um único batimento ocorre em que? 2/3 de segundos. A gente tem que medir o batimento. Se são 3 batimentos em 2 segundos, um único batimento em 2/3. Então o período tem que virar 2/3. Para cada batimento, 2/3 eu estou estudando o período. E aí sim, 2π tem que virar 2/3. Aí você vem, só divide aqui por 3π. Certo? Se eu vou dividir por 3π, na realidade eu multiplico por 3π o período. É aqui que ele estava bobeando. Você tem 3 batimentos em 2 segundos. 90 batimentos, 60 segundos. Mas eu tenho que saber o batimento. Quanto tempo leva? 2/3 de segundo. É o que o médico faz normalmente quando vai medir o batimento no seu pulso. Ele firma e marca o tempo. Ele conta os batimentos em 1 segundo. E aí ele quer saber, na realidade, fazer a média, um único batimento em quantos segundos leva. Ele não vai fazer olhando um só. Ele tem que olhar o tempo. E aí ele vai ver mais ou menos o que é. Por isso 3π. Certo, Álvaro? E mais um, FAMERP 2020. Quem faz FAMERP faz UNESP, tá, gente? É a mesma banca, a mesma prova, VUNESP. Tá aí, a figura indica os gráficos de uma reta e uma senoide S, de equações. Y igual a 5 meios. Então a reta y é igual a 5 meios contínua, constante. Tá aí, ó. E a função 1 mais 3 seno de 2x e um plano cartesiano de eixos ortogonais. Se P é um ponto de intersecção dos gráficos, conforme mostra a figura, sua abscissa convertida em graus, quanto é que é? Pergunta. Basta ver onde essa função é igual a quanto? 5 meios. Então é só igualar a função 1 mais 3 seno de 2x, igualar a 5 meios. É onde ela tem 5 meios. Acha quem é x. Toma cuidado aqui, ó, que você vai encontrar fatalmente um valor, 2 valores, 3 valores para x. O gráfico mesmo te entrega. Eu não quero nem o primeiro, não quero o segundo. Eu quero o terceiro valor. Então vai dar aqui 3 seno de 2x igual a 5 meios, tira 1, 3 meios. Seno de 2x é igual a meio. 3 com 3 cancela. Chama 2x de alfa. Seno de alfa igual a meio. Aí fala, é fácil. O seno vale alfa. O seno vale meio. Em 30 graus,
em 150 graus. Aí o seu alfa pode ser 30 graus mais K vezes 360. Toda vez que parar aqui, vale meio. Ou o seu alfa também pode ser 150 graus mais K vezes 360, onde K é um número inteiro. Só que o alfa é 2x. 30 graus mais K vezes 360. Se eu passar o 2 dividindo, x igual a 15 mais K vezes 180. O 2 dividindo, divide tudo. E aqui o meu x também vai ser, divide tudo por 2 aqui, 75 mais K vezes 180. Gente, se o K for zero, você vai ter dois valores, 15 e 75. Se o K for 1, você já vai ter 180 mais 15 é 195. E 180 mais 75, 255 graus. Gente, não foi o primeiro, que seria 15. Não foi o segundo, que seria 75. Foi o terceiro, que é 195. Se a gente continuasse, nós teríamos um quarto valor aqui, que seria 225. O que você não pode esquecer é que quando você multiplicou por 2 o arco x, na realidade, seu período dividiu por 2. Então, no intervalo de 2π, você tem duas senoides. É lógico que ainda está esticado e subiu uma unidade. E ter igual a 5 meios, no intervalo de 0 a 2π, você teria, vamos dizer, 5 meios, 4 valores. Se fosse estudar o intervalo de 0 a 2π. Aqui ele nem falou em intervalo, ele falou nessa curva aqui, ó. Que ele te deu quanto é que vale 5 meios. Que valor? 195. Gente, encerro aí por hoje função cosseno. Aula que vem. Última aula e terminando a apostila. Problemas? Dúvidas? Depois eu assisto sua primeira aula pra você não ficar triste, meu cheiro. Tá bom. Eu também vou Também vou assistir.